Fala aí, galera, tudo bom? Nós vamos fazer aí a correção do simulado S8 aí do nosso curso Praticar de turma de oficial bombeiro. E aí nós vamos resolver questão por questão, dando ênfase aí às soluções, tá? De vez em quando aí eu vou colocar as questões no quadro para a gente otimizar o tempo, tá bom? Então a questão número 1, ela fala sobre o consumo. É uma questão que vai trabalhar a ideia da média aritmética ponderada, né? Porque ele diz para a gente que o carro funciona da seguinte maneira. Quando ele funciona com álcool, ele percorre 9,2 km com 1 litro. Quando ele trabalha com gasolina, ele percorre 12,4 km com 1 litro. E esse carro é bicombustível. E o segredo dessa questão é que ele diz para a gente que a distância percorrida com cada litro de combustível é sempre uma função linear da quantidade de álcool que esse carro contém. Então, se é uma função linear, ele está dizendo que ela é diretamente proporcional ao consumo de álcool que ela tem, beleza? Então, quando você trabalha com o percentual de cada um, a distância que você vai percorrer, ela vai continuar sendo diretamente proporcional ao percentual do combustível que tem em relação ao tipo, né, de combustível que você tem no carro. Então, se você tem 75% de gasolina, você vai ter 75% do percurso que você faria por 1 litro. Certo? Então você tem para os 100%, 75% do percurso que você faria com 1 litro de gasolina, mais 25% do percurso que você faria com álcool. Beleza? Então vamos botar aqui embaixo. A gente pode transformar esse 100% em 1. A gente pode dizer que 75% é o mesmo que 3/4 de 12,4. Isso fica facilitando para fazer a conta. E esse 25% é 1/4 de 9,2. Então nós vamos ter necessariamente 3,1 vezes 3, 9,3, certo? E aqui nós vamos ter 2,3, beleza? E aí nós vamos ter então 11,6 km percorrido. 11,6 ou 11,60 é a nossa letra B. Beleza, galera? Vocês me desculpem aí a falha da questão anterior, coloquei número 1, mas é o equivalente à questão 22 do simulado, tá? Então, coloquei agora aí a questão 23 do simulado, que ela diz que tem uma caixa d'água e essa caixa d'água na forma de um cubo, ou seja, com arestas iguais, tem volume máximo e está contido aqui dentro desse prisma de base triangular, beleza? E aí te dá as dimensões do prisma, que é a base aqui desse triângulo AB como 6 e a altura AC como 1,5. E pede para a gente determinar aí quanto que cabe nessa caixa d'água, ou seja, o volume dessa caixa d'água. E aí é óbvio, né? A gente precisa dar sempre atenção nas questões, principalmente que são voltadas ao vestibular, das unidades de medidas, que é sempre um ponto do qual elas pegam para poder tirar um pouco aí o candidato do eixo, tá? Então as opções vão estar em litros.
Então eu preciso entender que todas as medidas que eu estou tendo em metros precisarão aí serem modificadas quando eu trabalhar com a ideia de litro. Então eu já posso modificar no início, eu gosto para não esquecer. E aí se eu quero transformar em litro, metro tem que ser transformado em decímetro. Então eu vou ter 60 decímetros de comprimento AB e vou ter 15 decímetros de altura C. E aí agora percebe que eu tenho um triângulo ABC que é semelhante ao triângulo C, vamos chamar isso aqui de K, isso aqui de J. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo KJC. E por isso a gente pode garantir que 60 decímetros está para X, assim como, lógico, nessa medida aqui é X, aqui também é X, assim como 15 está para 15 menos X. Beleza? Para ficar um pouquinho melhor essa conta, acho que a gente pode simplificar esse 60 e esse 15, que dá 1 e 4, né? E aí eu vou ficar com X igual a 60, que é 15 vezes 4, menos 4x. Então, 5x é igual a 60. X, então, é 60 dividido por 5, que dá 12. Já em decímetros. E aí o volume será de 12 ao cubo decímetros cúbicos. Beleza? 12 ao cubo acho que é 1728, né? 1728 litros. Letra A. Beleza? Bem, a questão de número 24 é uma questão de probabilidade. Ele diz para a gente que uma moeda balanceada, ou seja, uma moeda não viciada, é jogada para o alto 4 vezes. E ele afirma que obtém-se cara exatamente 3 vezes. Quais são, vamos chamar de C de cara, e vamos chamar de K de coroa, só para a gente diferenciar uma palavra da outra. Como que a gente pode obter cara 3 vezes? No lançamento quatro vezes. A gente pode ter cara, coroa. A gente pode ter cara, coroa, cara. A gente pode ter cara, coroa, cara e cara. A gente pode ter coroa, cara e cara. Então, no lançamento que você tem de 4 vezes, tendo 3 vezes cara, que já eu acho que o legal dessa questão é que você não precisa encontrar todo o espaço amostral do lançamento de 4 vezes a moeda, que você pode ter mais de um, mais do que isso, né? Com certeza você pode ter mais de uma coroa. Você trabalhar com a condição, né? Uma probabilidade condicional, porque você está condicionando ao elemento de sair cara 3 vezes. E aí você já consegue perceber que se você tem cara 3 vezes,
Existe um espaço amostral de 4 tipos de resultados possíveis. Ela sair por último, penúltimo, segundo ou primeiro. E aí a probabilidade do evento que você está querendo, que ela sair de maneira consecutiva, só pode ser a primeira e a última. Então existem 2 casos favoráveis, dos 4 casos condicionados existentes. Isso é a mesma coisa que 1/2 ou 50%, letra C. Beleza? Questão 25 é uma questão teórica, né? Trabalha com a condição do volume do cilindro circular reto. Qual é a fórmula do volume do cilindro circular reto? É π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura. Aí ele pede para que você compare com um volume V', que necessariamente faz com que o π é constante, porém ele diz que o raio é reduzido à metade do raio anterior, então eu fico com R sobre 2 ao quadrado, e agora eu fico necessariamente com a altura duplicada, então eu fico com a altura 2H. E aí o que a gente vai fazer é comparar, né? A constante é a mesma, o R sobre 2 ao quadrado vira R sobre 4, e aquele 2H a gente pode simplificar. Então isso fica π vezes R ao quadrado vezes H sobre 2, o que permite dizer que o volume desse novo cilindro é a metade do volume do cilindro anterior. E aí ele fica reduzido em 50%. Então perde 50% do seu volume. Beleza? Bem, mais uma questão aí interessante do nosso simulado, né? Eu pego os números ímpares e separo eles em grupo. E aí coloco no primeiro grupo 1 elemento, no segundo grupo 2 elementos, no terceiro grupo 3 elementos, de tal maneira que esses elementos não sejam elementos quaisquer, né? Seja o primeiro número ímpar, o segundo grupo os 2 seguintes números ímpares, no terceiro grupo os 3 números ímpares seguintes e assim por diante. E aí o legal dessa questão é você perceber que a soma dos números ímpares vai ser sempre um cubo perfeito. Tá aí o pessoal aí que gosta de matemática tentar demonstrar isso, que é uma afirmação bastante poderosa. Então, se a gente pegar, chamar de S1 a soma do grupo 1, a gente vai ter o número 1. Se a gente pegar S2, que é a soma do grupo 2, a gente vai ter 3 mais 5, que dá 8. Se pegar S3, que é a soma do grupo 3, vai dar 27. Se pegar o S4, que é a soma do grupo 4, vai dar 28, 38, 45, 55, 64. Ou seja, isso é 1 ao cubo, isso é 2 ao cubo, isso é 3 ao cubo, isso é 4 ao cubo, né? Na verdade é o cubo do grupo, né? Se o grupo tem 4 elementos, são números consecutivos ímpares a partir do último, a gente tem esse número de elementos. Então, se você ao cubo, então se você colocar Sn como a soma do enésimo grupo, você vai ter n ao cubo. Como ele quer do 11º, então 11º grupo, vamos ter 11 ao cubo. 11 ao cubo dá quanto? 121 vezes 11 dá 1, 2, 1, 1, 2, 1. Então vai dar 1, 3, 3, 1, né? 1, 3, 3, 1, letra B. Então essa questão, para a gente fazer, teria que observar isso, e se vocês tiverem depois vontade, dar uma demonstrada, que também é super interessante. Beleza?
Questão 27, a questão que ele fala que a gente vai criar um cone, né, que é uma casquinha de sorvete, a partir de um setor circular cujo ângulo central é de 120 graus, né? Lembrando aqui que vocês vão entender que é melhor usar 120 graus como 2π sobre 3 radianos, beleza? E ela é feita a partir desse setor com 12 centímetros de raio. Então, o que a gente tem do setor que vira o nosso cone? Primeira coisa, que o nosso raio é a geratriz desse cone, beleza? É sempre importante isso, tá? E que esse comprimento daqui vai gerar o comprimento da circunferência que serve como base, beleza? E aí, como a gente sabe que o comprimento necessariamente pode ser calculado como π vezes como raio vezes o ângulo central em radianos, a gente pode buscar uma relação de que esse comprimento aqui, ele é π, ou seja, ele é o raio, que é 12, vezes o ângulo central aqui, que é o 2π sobre 3. Ou seja, 8π. Beleza? Então, se a gente está querendo descobrir o raio, sabendo o comprimento, a gente pode dizer que necessariamente, eu vou botar aqui no cantinho, 2πr é igual a 8π. E aí eu posso cortar o π e o raio encontrar como 4. Então, essa medida aqui é 4. Necessariamente eu tenho uma altura batendo aqui e um triângulo retângulo, né? Ele pede para a gente calcular o volume. Para calcular o volume, eu primeiro preciso ter a altura. Então, 12 ao quadrado é igual ao raio da base ao quadrado mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 128, não é isso? Que é o 144 menos 16. Então, o h é 8 raiz de 2, né? E aí, agora o volume, que é 1/3 da área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 8 raiz de 2, vai dar para a gente 16 vezes 8 dá 128. Então, 128 raiz de 2, ou seja, π raiz de 2 sobre 3, né? 128 raiz de 2π sobre 3, letra A, beleza? 2 ao cubo, 2 a 4, 2 a 7, mas... A questão 28 é aquela que diz assim: quando eu tiver o dobro da idade que tenho hoje, minha idade será 4 vezes a idade que minha filha Marta terá daqui a 5 anos. Se em 2013, há 3 anos, né, minha idade era 3 vezes a idade de Marta, então Marta nasceu no ano de... Eu costumo dizer que essa é o tipo de questão que fala de 3 tempos, né, verbais, né? Vamos botar na língua portuguesa. O passado, o presente e o futuro. E aí eu costumo colocar problemas assim que analisam esses tempos retroativos por uma tabela. Então eu crio uma tabelinha, onde nessa tabela eu vou colocar eu e Marta, e vou colocar nessa tabela o passado, o presente, que é o presente da questão, né? O hoje da questão. A gente ignora que estamos no ano de 2020, né? E o futuro. Beleza? E aí ele coloca que há 3 anos atrás era 2013. Então eu vou botar que hoje é 2016. Beleza? E que daqui a 5 anos, 2021.
Então tem um intervalo de 3 anos aqui, tem um intervalo de 5 anos aqui. Tá? Bem, vou chamar a idade da Marta de X, porque é ela que a gente quer saber a data de nascimento. Beleza? E aí eu vou dizer o seguinte, vou ler o problema. Ele diz que quando eu tiver o dobro da idade que eu tenho hoje, minha idade será 4 vezes a idade da minha filha daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos, minha filha terá X mais 5. Eu vou ter o dobro. Eu vou ter 2x mais 10. Então, eu vou ter o dobro da idade da minha filha. Perdão. O dobro não, perdão. Daqui a 5 anos, eu vou ter 4 vezes a idade da minha filha. Eu vou ter 4 vezes isso. Ter 4x mais 20. Mas, nesse momento, eu estou com o dobro da idade que eu tenho no presente. Então, hoje, eu tenho 2x mais 10. Beleza? Como é que a gente está organizando tudo com a mesma letra, não precisa chamar de x e y. Tá? Aí ele diz pra gente que há 3 anos atrás, a minha idade era 3 vezes a idade da Marta. 3 anos atrás, a Marta tinha x menos 3. A minha idade era 3 vezes. Era 3x menos 9. Bem, como você sabe a diferença, você pode fazer esse menos esse igual a 3 ou esse menos esse igual a 5. Então, você vai fazer 2x mais 10 menos 3x menos 9 igual a 3. Ou seja, menos x, aqui dá 10 mais 9, 19, igual a 3. Eu posso passar para lá, ficar com 16 igual a x, garantir então que hoje a Marta tem 16 anos. E aí, como a pergunta é que ano a Marta nasceu, então a Marta nasceu em 2000, que seria 2016 menos 16 anos. E aí a nossa resposta, gabarito letra A. Valeu, galera? Bem, galera, então para finalizar aí o simulado, questão 29, ele diz que num certo instante, uma caixa d'água está com um volume de líquido correspondente a 1/3 da sua capacidade total. Então, se eu chamar de X a capacidade total dessa caixa d'água, né, eu vou saber que nesse determinado momento, então, num primeiro momento, ela vai estar com 1/3 de X em sua capacidade, beleza? E aí, nesse momento, ela vai e retira desse 1/3, 80 litros, e agora esse resultado fica o equivalente a 1/4 da capacidade total, beleza? Então, do volume da água restante corresponde a 1/4 da sua capacidade total. Resolvendo isso aqui, tirando o MMC, que dá 12, eu vou ter 4x menos 80 vezes 12, 960, igual a 3x. E aí eu vou saber a capacidade total dessa caixa d'água, que é de 960 litros, beleza? Nesse momento que ela está com 1/4, ela precisa, necessariamente, de 3/4 da capacidade total para ficar cheia novamente. Então, ela precisa de 3/4 de 960. Kellyson, por que ela precisa de 3/4? Porque se ela está com 1/4 de água, para completar o inteiro, faltam 3/4. E aí, 3/4 de 960, 960 dividido por 4 dá 240. 240 vezes 3, 720. Então, 720 litros de água, letra A. Galera, espero que vocês aproveitem a correção desse simulado. Estamos à disposição. O segredo é praticar.